Bem-vindos novamente aos vídeos de jQuery. Continuamos aqui a estudar a forma como os jQuery Selectors nos podem servir para selecionar o elemento que queremos alterar. E vamos voltar a coisas muito simples, vamos apenas alterar Cascading Style Sheets para verificarmos quais são os elementos afetados. Neste vídeo vamos introduzir aqui o EQindex. Ora, o que significa isto? Basicamente continuamos a falar de selectors, ok? Neste caso temos então aqui o sinal de cifrão e agora vamos utilizar as nossas listas, uma vez que elas contêm vários elementos. Nunca esquecendo que os elementos, os lis, ou os li, ok? Estes elementos li das listas, são de índice de base 0. O que é que isso significa dizer? Significa que este item 1 na realidade corresponde ao índice 0, ok? E por conseguinte o item 4 corresponde ao ID ao ID igual a 4. E neste caso, quando eu digo ID, estou a falar de um índice, ok? Portanto, temos aqui a lista, dentro da unsorted list, temos o item 0, o item 1, o 2, o 3 e o 4, que na realidade tem este texto, ok? Ora, então se eu quiser aqui, à semelhança do que aconteceu com o vídeo anterior, alterar alguns valores daqui da lista, da unsorted list, que é esta lista que aqui está em cima, porque esta é uma ordered list, eu vou simplesmente fazer o seguinte, li first, ok? E isto vai servir apenas para eu introduzir aqui o resto. Eu vou colocar aqui background color e yellow, ok? E neste caso o que vai acontecer então quando eu for a refrescar o meu HTML, portanto temos aqui quais são os elementos que são afetados, que é isto que interessa por enquanto. Ora bom, o que vai acontecer é o seguinte, nós temos aqui a possibilidade de utilizar uma outra expressão que é o EQ, ok? EQ, e depois definir aqui um índice. E por exemplo eu vou definir o índice 0 e penso eu que se tudo estiver bem, vai tudo manter-se na mesma. Vamos refrescar e cá está. Tudo exatamente igual. Mas vamos imaginar que eu queria que os dados alterados, ou que esta margem, este fundo amarelo, fosse para o item 3. Ora, sabendo que o item 1 é de base 0, então é 0, 1, 2. Então, se eu passar aqui EQ igual a 2, o que vai acontecer é que será o elemento 3 a ser selecionado. E, portanto, o EQ permite-me definir qual é o índice que eu quero alterar dentro, por exemplo, da minha lista. Eu poderia utilizar a mesma instrução, neste caso, para definir aqui outra coisa. Eu vou aqui colocar um comentário para não perder este código, depois iremos voltar eventualmente a ele. Vamos imaginar aqui a situação do nosso div que tem 3 parágrafos. Eu posso colocar aqui div e agora p, e cujo parágrafo seja, por exemplo, o parágrafo do meio, por exemplo, ora 0, 1. Então vou pôr EQ1 e neste caso a lista amarela vai aparecer aqui no parágrafo que é o parágrafo do meio. E portanto desta forma vimos como se utiliza o EQ. Avançando um pouco mais podemos ver ainda o seguinte, para além do EQ, que é o equivalent, ok? Aquilo que equivale, que é igual ao índice x, neste caso nós introduzimos aqui dentro do argumento, eu posso colocar o GT, que é o greater than, isto é, maior do que o elemento 1. Eu vou tirar daqui o div e vou voltar às minhas listas, então eu vou apagar isto tudo, vou voltar aqui às minhas listas e vou colocar aqui greater than, então greater than 2, ora sabemos que o elemento 2 é o 0, 1, 2, portanto greater than 2 é o elemento acima do item 3, será afetado ou todos os elementos acima do item 3, ok? Todos os lis que sejam greater than índice 2, eles vão ser afetados. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Reparem, por exclusão, todos os elementos acima do 2 serão afetados. É evidente que se eu quisesse afetar o item 3, eu iria ter que colocar aqui o 1. E neste caso o 0 e o 1 não são afetados, mas o 2, o 3 e o 4 são. E portanto, reparem como
automaticamente aquilo acontece desta forma. Da mesma forma que eu tenho o greater than, eu tenho o lower than, ok? Ou less than. E o less than 1, neste caso, significa apenas o item 1, ok? Porque é sempre exclusivo. Portanto, temos aqui o item 1 corresponde ao índice 0, o item 2 corresponde ao índice 1. O que quer dizer que, neste caso, se eu executar este código, apenas o item 1 vai ficar com o fundo amarelo. Se eu quiser que apenas o item 5 fique sem fundo amarelo e todos os outros fiquem com fundo amarelo, eu coloco aqui 4, porque é o índice deste item que aqui está, e, portanto, todos os outros vão ficar com o fundo amarelo. E, portanto, vimos aqui de que forma utilizar, então, o equals to, que é o equivalent ao índice x, depois o greater than e o less than.